Capítulo 10. Diérese. Substantivo. 1. Mudança no som de uma vogal produzida pela assimilação parcial de um som adjacente. 2. Sinal diacrítico, que indica essa divisão, colocado sobre uma vogal para indicar que essa mudança aconteceu, principalmente em alemão. Sabendo o que sei agora sobre o Sr. Ravenscroft, preciso agradecer ao meu genitor por não ter nascido alemã, com uma diérese no nome, do Dicionário Pessoal de Caroline Trent. No meio da tarde, Caroline havia chegado a duas conclusões. A primeira, James desaparecera de novo. Talvez tivesse ido a algum lugar a fim de investigar Oliver e suas atividades ardilosas. E a segunda, estava apaixonada por Blake Ravenscroft. Ora, essa última não era exatamente verdade. Para ser mais precisa, ela achava que talvez estivesse apaixonada por Blake Ravenscroft. Caroline estava tendo certa dificuldade em acreditar nisso, mas não parecia haver outra explicação para as recentes mudanças na personalidade e no comportamento dela. Caroline estava muito acostumada ao seu defeito de, com frequência, falar sem pensar, mas naquele dia parecia que ela tinha elevado o vício ao nível do absurdo. Além disso, perdera completamente o apetite, sempre tão saudável, sem contar que passava o tempo todo sorrindo como a maior das tolas. E se isso tudo não fosse prova bastante, ela se pegou sussurrando: Caroline Ravenscroft, Caroline Ravenscroft, mãe de Trent Ravenscroft, Caroline Ravenscroft, esposa de... pare. Até Caroline acabava perdendo a paciência consigo mesma. Mas se Blake correspondia aos sentimentos dela de alguma forma, não deu qualquer indicação. Ele com certeza não se pavoneava pela casa como um tolo apaixonado, nem gritava ódios à beleza, à graça e à esperteza dela. E Caroline duvidava de que, naquele instante, Blake estivesse no escritório, sentando na escrivaninha, rabiscando sonhadoramente as palavras Sr. e Sra. Blake Ravenscroft. Na verdade, mesmo se ele estivesse fazendo isso, não havia qualquer razão para Caroline acreditar que ela poderia ser a Sra. Ravenscroft em questão. Só Deus sabia quantas mulheres em Londres imaginavam estar apaixonadas por ele. E se Blake imaginasse estar apaixonado por uma delas? Esse era um pensamento que abrandava o efeito de qualquer fantasia. É claro que não podia descontar os beijos. Blake definitivamente gostara dos beijos que os dois haviam trocado, mas os homens eram diferentes das mulheres. Caroline levara uma vida um tanto recatada, mas essa diferença tinha ficado bastante óbvia mais cedo. Era possível um homem querer beijar uma mulher sem uma gota de sentimento envolvida. Uma mulher, por outro lado, ora, Caroline não teria presunção de falar por todas as mulheres, mas sabia que não conseguiria beijar um homem do modo como beijara Blake naquela tarde, sem uma grande dose de sentimento envolvida. E isso levava Caroline de volta à sua hipótese central. Estava apaixonada por Blake Ravenscroft. Enquanto Caroline se mantinha ocupada explorando as profundezas com tanto tortuosas de seu coração, Blake estava sentado na beira da escrivaninha, atirando dardos em um alvo na parede de seu escritório. A tarefa combinava perfeitamente com seu humor. Não vou, beijá-la de novo. Não gostei de beijá-la. Ora, está bem, eu gostei, mas foi apenas em um nível puramente físico. Ele se levantou, a expressão determinada. Ela é uma jovem muito agradável, mas não significa nada para mim. Blake mirou, atirou e observou com desânimo o dardo fazer um buraco na parede recém-caiada. Maldição, 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 resmungou, e foi resgatar o dardo da parede. Como podia ter errado? Nunca errava. Atirava os dardos quase todo dia e nunca errava. Maldição. Estamos um tanto mal-humorados hoje. Não? Blake ergueu os olhos e viu James parado na porta. Onde diabo você estava? Aprofundando nossa investigação sobre Oliver Prewitt. O que é mais do que posso afirmar de você? Já estou com as mãos bem cheias com a tutelada dele. Sim, foi o que pensei. Blake soltou o dardo da parede, o que fez cair pedaços de argamassa no chão. Sabe muito bem o que quero dizer. Com certeza, concordou James com um sorriso lento. Mas não sei bem se você sabe o que você mesmo quer dizer. Pare de ser tão irritante, Riverdale, e me conte o que descobriu. James desabou em uma poltrona de couro e afrouxou a gravata. Passei mais um tempo vigiando por White Hall. Por que não me disse que estava indo para lá? Você teria preferido ir comigo. Está mais do que certo Alguém tinha que ficar aqui com a nossa hóspede, interrompeu James.
Nossa hóspede, retrucou Blake com sarcasmo, é uma mulher adulta. Ela não parecera por negligência da nossa parte se deixarmos sozinha por algumas horas. É verdade, mas talvez na volta você encontre outro de seus cômodos de pernas para o ar. Não seja engraçadinho, Riverdale. James fez uma cena fingindo estudar as unhas. Você tem sorte por eu não me ofender com tais comentários. E você tem sorte por eu não enfiar essa sua maldita língua garganta abaixo. É comovente vê-lo tão na defensiva por causa de uma mulher, comentou James com um sorriso preguiçoso. Não estou na defensiva e pare de tentar me provocar. James deu de ombros. De qualquer forma, uma única pessoa consegue inspecionar com mais discrição do que duas. Eu não queria chamar atenção. Riverdale, você vive para não chamar atenção. Sim, é divertido se fundir ao ambiente de vez em quando, não é? Acho impressionante o que as pessoas dizem quando não sabem quem você é. Ou acrescentou com um sorriso malicioso, quando nem sequer sabe que você está lá. Descobriu alguma coisa? Nada de grande importância, embora Pro White de fato tenha um padrão de vida que não condiz com suas posses, ou pelo menos com o que deveriam ser suas posses. Blake pegou outro dardo e mirou. Afaste-se. James fez o que o amigo pediu e observou sem muita atenção enquanto o dardo saía da mão de Blake e acertava o alvo. Agora sim, murmurou Blake. Ele se virou para James e acrescentou: o problema é que não podemos presumir automaticamente que o dinheiro dele provém de atividades de traição à pátria. Se Oliver está mesmo transmitindo mensagens a Carlota de Leon, tenho certeza de que está sendo muito bem pago para isso. No entanto, também sabemos que White faz contrabando de conhaque e seda, que vem ganhando a vida assim há anos. E ele, sem dúvida, também poderia estar roubando a herança de Caroline. Eu ficaria muito surpreso se não estivesse. Mas acontece que fiz algumas investigações por conta própria, anunciou Blake, com um sorrisinho pretensioso. É mesmo? Descobri que White tem um escritório que mantém trancado o tempo todo. Caroline não tinha permissão para entrar, nem o filho dele. James abriu um largo sorriso. Na mosca. Exato. Blake atirou o dardo, mas não acertou no centro do alvo. Ora, nem sempre exatamente na mosca. Talvez esteja na hora de uma visitinha clandestina a White Hall, sugeriu James. Blake assentiu. Seu maior desejo era encerrar aquele caso, se aposentar do departamento de guerra e começar uma vida nova, respeitável e tediosa. Concordo plenamente. Eles encontraram Caroline na biblioteca, sentada embaixo de uma mesa. Que diabo está fazendo aí embaixo? Quis saber Blake. O que? Ah, bom dia. Ela engateou até conseguir se levantar. Seus criados tiraram a poeira daqui de baixo? Andei espirrando como louca. Você não respondeu minha pergunta. Estava só arrumando algumas dessas pilhas, tentando reunir todos os seus livros de história. Achei que você não iria continuar arrumando até seu tornozelo melhorar, falou Blake em um tom excessivamente acusador, na opinião dela. Ainda não estou colocando os livros de volta na estante, retrucou Caroline. Estou só agrupando-os por assunto, e não estou usando meu tornozelo de forma nenhuma. A propósito, ele está quase curado. Não usei a bengala nenhuma vez hoje, e o tornozelo não doeu nada. Ela se virou para James e abriu um largo sorriso. Ah, e é sempre um prazer vê-lo de novo, milord. O Marquês sorriu e fez uma cortesia na direção dela. É sempre um prazer, minha cara Caroline. Blake estava carrancudo. Estamos aqui com um propósito, senhorita Trent. Nunca me ocorreu o contrário. Caroline voltou a olhar para James. Já percebeu que ele gosta de me chamar de senhorita Trent quando está irritado comigo? Caroline, disse Blake, o tom claramente contendo um aviso. É claro, acrescentou ela, animada, que quando ele está muito furioso, volta a me chamar de Caroline. Blake provavelmente acha difícil demais grunhir meu nome completo. James levou a mão à boca, ao que parecia para disfarçar a risada. Caroline, repetiu Blake um pouco mais alto, ignorando as brincadeiras dela. Precisamos de sua ajuda, é mesmo? Chegou a hora de reunirmos evidências sólidas contra Pro White. Ótimo, respondeu Caroline. Eu gostaria de vê-lo pagar pelos crimes que cometeu. James deu uma risadinha e disse, menina sanguinária. Ela se virou para ele com uma expressão magoada. Que coisa terrível de se dizer. Não sou nem um pouco sanguinária. Só acho que se Oliver andou fazendo todas as coisas terríveis que vocês disseram que ele fez... Caroline, eu só estava brincando, confortou a James. Ah, bem, então sinto muito por ter reagido de forma exagerada. Eu deveria saber que você não seria tão maldoso. Se vocês dois puderem encerrar a troca de elogios, intrometeu-se Blake com acidez. Temos negócios importantes a discutir. Caroline e James se viraram para ele com as mesmas expressões irritadas. Riverdale e eu vamos invadir para Whitehall, explicou Blake a Caroline.
Vamos precisar que vocês nos dê todos os detalhes dos hábitos da família e dos criados para que não sejamos descobertos. Riverdale e eu vamos invadir para Whitehall, explicou Blake a Caroline. Vamos precisar que você nos dê todos os detalhes dos hábitos da família e dos criados para que não sejamos descobertos. Vocês não precisarão de todos os detalhes, disse Caroline com um dar de ombros decididos. Basta irem essa noite. Os dois cavalheiros se inclinaram para a frente e encerraram com olhares curiosos. Oliver joga cartas toda quarta-feira à noite. Nunca perde um jogo. E sempre ganha. Acho que ele trapaceia. James e Blake se olharam, e Caroline quase conseguia ver o cérebro dos dois entrando em ação, planejando a missão. Caso não se lembre, continuou ela, foi numa quarta-feira à noite que eu fugi, há exatamente uma semana. É óbvio que Oliver escolheu a noite do carteado para o ato de violência do filho. Sem dúvida não queria que seus ouvidos fossem incomodados pelos meus gritos. Percy estará em casa? Perguntou James. Caroline fez que não com a cabeça. Ele quase sempre sai em se bebeda. Oliver não suporta a autoindulgência em relação ao álcool. Diz que enfraquece um homem. Por isso, Percy aproveita as noites de quarta-feira, quando pode escapar do olhar atento do pai. E quanto aos criados? Quantos são? Dessa vez a pergunta veio de Blake. Caroline pensou por um instante. 5 no total. A maioria deve estar na casa. Semana passada, Oliver deu a noite de quarta-feira de folga para todos. Mas com certeza só fez isso para que ninguém corresse ao meu auxílio quando Percy me atacasse. Oliver é muito avarento no que se refere a qualquer pessoa que não seja ele mesmo, por isso duvido que fosse dar folga aos criados de novo, sem um motivo muito bom. Bom, saber que esse potencial ataque se qualificou com um bom motivo, murmurou Blake. Caroline ergueu os olhos e ficou surpresa e um pouquinho feliz, ao ver como ele parecia furioso em defesa dela. Mas se tomarem cuidado, acrescentou ela, não devem ter problemas em evitá-los. Talvez seja um pouco confuso para vocês se orientarem a partir do saguão de entrada. Mas como vão me levar também, não vamos levar você, declarou Blake. Mas eu disse que não vamos levá-la. Tenho certeza de que se você ao menos considerar... Você não vai, rugiu ele, e até James pareceu surpreso diante da intensidade da reação. Muito bem, disse Caroline irritada. Sabia muito bem que Blake estava errado, mas não parecia prudente, nem mesmo benéfico para a saúde dela, continuar discordando. Não se esqueça de que seu tornozelo está machucado, lembrou James em um tom gentil. Você não conseguiria se mover em sua velocidade habitual. Caroline teve a sensação de que James concordava inteiramente com Blake e que só estava tentando fazê-la se sentir melhor. Ainda mais porque ela já lhe dissera que seu tornozelo estava quase curado. Mas gostou do esforço dele assim mesmo. A governanta é surda e se recolhe cedo, acrescentou Caroline. Não terão que se preocupar com ela. Excelente, comentou Blake. E o resto? Há 2 criadas, mas elas moram no vilarejo e dormem em casa todas as noites. Saíram logo depois que Oliver partiu para o carteado. O cavalariço dorme nos estábulos, portanto não é provável que o incomodem desde que se aproximem da casa pelo lado oposto. Há um mordomo? Quis saber Blake. Farnsworth será o mais difícil. Ele tem uma audição aguçada e é extremamente leal a Oliver. O quarto dele fica no 3º andar. Não deve ser um problema, então, disse James. Bem, não, mas... Caroline se interrompeu, os lábios cerrados. Blake e James estavam concentrados conversando entre si, e ela poderia muito bem ser uma peça da mobília por toda a atenção que prestavam nela. Então, sem nada além de uma despedida rápida, os dois entraram no escritório de Blake e Caroline foi deixada sentada entre os livros. De todas as atitudes rudes... Caroline? Ela ergueu os olhos esperançosa. Blake havia enfiado a cabeça pela porta da biblioteca. Talvez tivesse decidido que ela poderia acompanhá-los. Para Whitehall, afinal. Sim, sabe, esqueci de lhe perguntar sobre aquele estranho caderninho que trouxe com você. Como? Aquele com as palavras esquisitas. Ele tem alguma coisa a ver com o White? Não. Eu lhe contei a verdade a respeito naquela primeira vez. É um pequeno dicionário pessoal. Gosto de anotar palavras novas. O único problema é que costumo esquecer o que significam depois que as anoto. Deve tentar usá-las em um contexto. É a melhor maneira de lembrar o significado, sugeriu Blake. Então se virou e desapareceu. Caroline se viu obrigada a admitir que a ideia dele era boa, mas isso a deixou com um desejo ardente de usar insuportável, arrogante e irritante em uma única frase. 6 horas depois, Caroline estava de péssimo humor. Blake e James haviam passado a tarde inteira trancados no escritório de Blake, planejando a invasão a Whitehall, sem ela. E agora os dois já tinham partido, a cavalo, protegidos pela noite sem lua. Até as estrelas haviam se escondido convenientemente atrás das nuvens. Aqueles dois, eles se achavam invencíveis, mas Caroline sabia que não era bem assim.
Qualquer um podia sangrar. A pior parte era que James e Blake agiam como se a situação fosse muito engraçada. Haviam discutido os planos para a noite com toda empolgação, debatendo sobre horários, meios de transporte e a melhor forma de se aproximar da casa. E, para piorar, não tinha nem se dado o trabalho de fechar a porta do escritório de Blake. Caroline ouvira cada palavra de onde estava, na biblioteca. Naquele exato momento, os dois deviam estar se aproximando de Whitehall, preparando-se para invadir a casa pela sala de visitas ao sul. Sem ela, homens estúpidos, estúpidos, resmungou Caroline, e movimentou o tornozelo. Não sentiu o menor traço de dor. É claro que eu poderia ter ido com eles. Não os teria retardado. Os dois haviam saído trajando apenas roupas pretas e estavam lindos de tirar o fôlego. Enquanto os observava partir, Caroline se sentia insuportavelmente demazelada. Usava um dos novos vestidos que Blake lhe comprara, mas continuava a se sentir como um pombo banal perto daqueles dois corvos arrojados. Caroline se sentou diante da mesa da biblioteca, sobre a qual empilhara todas as biografias. Planejara passar a noite organizando-os em ordem alfabética, por tema, uma tarefa que agora completava com um pouco mais de vigor do que o necessário. Platão antes de Sócrates, Cromwell antes de Fakes, Ravenscroft e Cetherwell antes de Strand. Caroline pousou Milton com força sobre Maquiavel. Aquilo não estava certo. Eles não deveriam ter ido sem ela. Caroline desenhara a planta de Whitehall para os dois, mas nada poderia substituir o conhecimento em primeira mão. Sem ela, James e Blake correriam um risco de entrar no cômodo errado, de esbarrar em um criado, de... Caroline engoliu em seco de medo, acabarem mortos. A ideia de perder seus novos amigos foi como um gelo ao redor do coração dela. Caroline passara a vida à margem das famílias, e agora que enfim encontrara duas pessoas que precisavam dela, mesmo apenas no nível de segurança nacional, não queria ficar sentada ali, sem fazer nada, vendo-os mergulharem de cabeça no perigo. O próprio Marquês dissera que Caroline era crucial para a investigação. E quanto a Blake, ora, Blake não gostava de admitir que ela estava envolvida de alguma forma no trabalho para o departamento de guerra, mas até ele dissera que Caroline fizera um bom trabalho passando-lhes informações sobre os arranjados domésticos e a rotina da casa. Caroline sabia que os dois se saíram melhor lá com a ajuda dela. Ora, eles nem faziam ideia do... Caroline levou a mão à boca, horrorizada. Como poderia ter se esquecido de contar a ele sobre o chá noturno de Farnsworth? Era um ritual para o mordomo. Toda noite, com a precisão de um relógio, ele tomava chá às 10. Era um hábito estranho, mas no qual Farnsworth insistia. Chá fumejante, com leite e açúcar, biscoitos amanteigados e geleia de morango. Ele exigia o lanche noturno e amaldiçoava qualquer um que o interrompesse. Caroline pegara o bule emprestado certa vez e ficara sem cobertores por uma semana. Em dezembro, pleno inverno na Inglaterra. Ela desviou os olhos para o relógio de pêndulo. Era 9h15 da noite. Blake e James haviam partido há 15 minutos. Chegariam para Whitehall em... Ah, santo Deus, chegariam bem na hora em que Farnsworth estivesse preparando o lanche. O mordomo sem dúvida não era jovem, mas também não era frágil e tinha bastante habilidade com armas de fogo e precisava passar bem na frente da sala de visitas ao sul, no caminho entre seus aposentos e a cozinha. Caroline se levantou, os olhos muito abertos, a expressão determinada. Blake e James precisavam dela. Não conseguiria seguir vivendo se não os alertasse. Sem se incomodar com o tornozelo, ela saiu apressada da biblioteca direto para os estábulos. Caroline cavalgou na provérbia velocidade do vento. Não era uma amazona das mais elegantes. Na verdade, a maioria de seus tutores não lhe dera muita oportunidade de praticar, mas era competente e sabia se manter sobre a sela. E sem dúvida, nunca tiveram um motivo tão bom para cavalgar em pleno galope. Quando chegou ao limite da propriedade de Oliver, o relógio de bolso que pegara na gaveta da escrivaninha de Blake marcava exatamente 10 horas. Caroline amarrou a égua, que também pegara emprestado de Blake, a uma árvore e se esgueirou na direção da casa, mantendo-se escondida atrás das sebas altas que se estendiam ao longo da entrada. Quando alcançou Whitehall, abaixou-se e seguiu de 4. Duvidava que ainda houvesse alguém aguardado, a não ser por Farnsworth, na cozinha, mas parece prudente evitar que sua silhueta fosse vista de qualquer janela. Espero que Blake me agradeça por isso, sussurrou Caroline para si mesma. Não apenas parecia uma tola, andando de 4, como também acabara de se dar conta de que estava de volta para Whitehall, o único lugar em que definitivamente não queria estar pelas próximas 5 semanas, e fora até ali por vontade própria. Que idiota!
Se Oliver pusesse as mãos nela, Oliver está jogando cartas. Oliver está trapaceando nas cartas. Oliver não estará de volta por horas. Era fácil sussurrar tais pensamentos, mas isso não a fazia se sentir menos desconfortável. Na verdade, Caroline tinha a sensação de ter engolido cacos de vidro. Lembre-me de não voltar a me incomodar por ser deixada para trás, disse para si mesma. Caroline achara muito irritante Blake e James partirem sem ela, mas agora que estava ali, no centro da ação, tudo o que queria era voltar para Suncrush Manor, talvez com uma xícara de chá na mão e quem sabe uma fatia grossa de torrada. No fim das contas, decidiu Caroline, ela não era feita para aquela vida de espionagem. Caroline chegou ao canto noroeste da casa e espiou ao redor, o olhar percorrendo toda a extensão da parede oeste. Caroline não viu Blake nem James, o que provavelmente significava que os dois estavam acessando o cômodo pela janela sul, se já não tivessem entrado. Caroline mordeu o lábio. Se eles estivessem dentro da sala de visita sul, Florence Hort com certeza os ouviria. E Oliver mantinha um revólver carregado em um dos armários do corredor. Se Florence Hort suspeitasse que havia intrusos na casa, com certeza pegaria o revólver antes de investigar, e Caroline duvidava que o mordomo faria qualquer pergunta antes de puxar o gatilho. Uma nova onda de pânico a dominou, e ela saiu disparada pela relva, movendo-se mais rápido do que jamais pensara ser capaz, andando de 4. Em seguida, deu a volta em um canto da casa. Você ouviu alguma coisa? James abaixou os olhos da tranca da janela com qual estava ocupado e fez que não com a cabeça. Estava de pé sobre os ombros de Blake para conseguir alcançar a janela. Enquanto James continuava a cuidar da tranca, Blake olhou para a direita e para a esquerda, então voltou a ouvir o barulho. Uma espécie de rastejar apressado. Ele deu uma batidinha no pé de James e levou o indicador aos lábios. James assentiu e suspendeu temporariamente o trabalho, que vinha provocando clinks e clunks ocasionais enquanto mexia na tranca com a lixa. James pulou em direção ao chão sem fazer barulho, enquanto Blake se agachou, assumindo no mesmo instante uma postura vigilante. Blake sacou a pistola e se aproximou alguns centímetros do canto da casa, as costas pressionadas contra a parede. Uma sombra discreta se aproximava. Não teria sido nem discernível se alguém não tivesse deixado uma vela acesa em uma das janelas na parede oeste. E a sombra se aproximava cada vez mais. O dedo de Blake ficou mais tenso no gatilho. Uma mão apareceu ao redor do canto da casa. Blake atacou. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!